Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. A atitude de duas viúvas chama nossa atenção na liturgia de hoje. No Evangelho, Jesus estava no templo, e o local que ele se encontrava no templo estava de frente para o cofre, onde as pessoas faziam as suas ofertas. E ali então, muitos iam fazer suas ofertas. Dentre eles, pessoas ricas que depositavam valores altos. Mas nenhum deles chamou a atenção de Jesus como a viúva. A viúva que, por ser viúva, carecia de uma figura masculina que pudesse ser o provedor da sua casa. E possivelmente não tinha um filho homem em idade adulta para assumir também a chefia da casa. Embora a leitura não traga os detalhes, conseguimos ali deduzir muitas realidades desse texto, ou ao menos imaginá-las. E essa viúva, que muito possivelmente dependia também de ajuda de outras pessoas, foi até o cofre e fez também a sua oferta. É verdade, uma oferta pequena, 2 moedas. Mas ela não tinha nada mais a ofertar, portanto, embora tenha ofertado pouco, ofertou tudo o que tinha. Eu lembro, no tempo da pandemia, uma experiência que tive de uma família que recebe cesta básica também da paróquia e depende dela para poder juntar com outras pequenas arrecadações para se manter. Ela veio em um dado momento do mês e devolveu alguns quilos de alimento e disse, vai sobrar, então venho trazer porque outras pessoas podem precisar. Hoje esse evangelho me reportou a essa família. E Jesus então chama os seus apóstolos para que pudesse observar o exemplo daquela viúva. E Jesus quis formar os seus apóstolos olhando para aquela viúva. Como também hoje, Deus quer nos formar olhando para o exemplo dessa viúva. No Antigo Testamento, uma outra viúva, em um outro contexto. Era um tempo de escassez, um tempo sem chuva, e portanto um tempo de miséria, um tempo muito difícil. E o profeta Elias chega em uma casa, na casa de uma viúva que tinha um filho, possivelmente um filho mais novo, e ele pede a ela água e pede pão. Diz o relato que ela tinha muito pouca farinha, muito pouco azeite para fazer o pão, e que no entendimento dela, ela pretendia fazer a sua última porção de pão para ela e para o filho comerem e depois esperar a morte, dizia o texto. Portanto, uma viúva que já não tinha mais esperança. Uma viúva que não tinha mais a quem recorrer ou aonde recorrer. Mas ela escuta a voz do profeta. E ela acolhe o pedido do profeta com espírito de fé. E o milagre acontece. Aquele tempo de escassez, o tempo de duração dele, aquela farinha de forma surpreendente nunca acabou, e nem aquele azeite. E ela que esperava a morte, sobreviveu, ela e o filho, àquele tempo difícil. O que podemos perceber nesses dois relatos? Uma atitude de confiança e de fé, levadas ao extremo por essas duas viúvas. E por isso, Jesus então chama a atenção dos seus apóstolos para o exemplo da viúva do templo. Papa Bento, em 2009, em uma homilia sobre esse evangelho, ele disse assim: este ato exprime a característica fundamental de quantos são pedras vivas
deste novo templo, isto é, o dom completo de si mesmo ao Senhor e ao próximo. Essa atitude marca o discípulo de Jesus, aquele que agora é o templo de Deus, aquele que sabe fazer da vida um dom, uma oferta, uma entrega. E continua dizendo, a viúva do Evangelho, como também a do Antigo Testamento, dá tudo, dá-se a si mesma e entrega-se nas mãos de Deus pelos outros. Os ricos ofertam parte do que lhe é supérfluo, enquanto ela dá tudo o que tem para viver, e assim entregou-se a si mesma. As doações no templo eram destinadas ao sustento dos sacerdotes, mas também ao apoio aos pobres e, sobretudo, às viúvas. Portanto, aquela viúva que vai ao templo depositar suas moedas, possivelmente, ela mesma era ajudada por essas doações feitas no templo. E a viúva não tinha mais a quem confiar, nem a do Antigo Testamento e nem a do Novo Testamento. A confiança delas estava apenas e unicamente em Deus. E você e eu precisamos ter uma fé madura suficiente para depositar nossa confiança em Deus e não em nós mesmos. Porque hoje temos trabalho, amanhã podemos não ter. Hoje temos saúde, amanhã podemos não ter. Hoje temos algum patrimônio que pode nos suprir em alguma urgência, mas amanhã podemos não ter. Então, enquanto você não passa uma privação, aprenda a confiar em Deus e viver a fé com abandono e com generosidade. Precisamos alcançar uma maturidade de fé, ao ponto de que vivamos de fé e para a fé. Mas tenho a impressão, é uma impressão que desses mais de 20 anos de atendimento, que temos muita dificuldade de confiar em Deus de verdade. E parece que só confiamos em Deus quando não temos mais nem em quem confiar. Parece que quando nos falta qualquer tipo de suporte material ou humano, então é nesse momento que nossa atenção se volta para Deus de verdade. Porque enquanto podemos confiar em nós mesmos, ou em outras pessoas, ou no que temos, não somos capazes de colocar a nossa confiança em Deus. Lembrem daquela frase tão comum, né? Quando não se aproxima de Deus pelo amor, se aproxima pela dor. Parece que quando não tem mais esperança humana, é então que nós nos direcionamos para Deus e pedimos a Deus socorro, misericórdia por minha vida. Certamente nós que estamos aqui entregamos algo de nossa vida a Deus. Certamente nós que estamos aqui confiamos, mesmo que não plenamente, mas confiamos parcialmente em Deus. Mas nunca entregamos tudo e nunca confiamos plenamente. E várias realidades de nossa vida podem expressar isso. Muitas pessoas dizem, trabalho muito, estudo muito, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para me dedicar às coisas da igreja. Como se os voluntários fossem desempregados ou não estudassem. A maioria dos voluntários trabalham, estudam, ou trabalham e estudam. Então não venha justificar a tua falta de generosidade por conta do teu trabalho ou do teu estudo. Realidades que você mesmo pediu a Deus. E Deus te deu. E agora você usa como desculpa para não servir, para não rezar, para não ser generoso com a tua vida religiosa.
ainda uma demasiada preocupação acadêmica ou futuro profissional, e acaba que em muitos isso ofusca a fé, a relação com Deus, a relação com o próximo. Algumas vezes, passando na igreja, assim, cumprimentando, como vocês sabem que eu faço toda a missa, cobrei um ou outro jovem a falta na missa. E eu escutei, mais uma vez, pai e mãe dizendo: padre, está estudando. Como se falasse assim, não se intromete, né? Porque está estudando. E curiosamente, ou infelizmente, depois, esse pai ou essa mãe vem pedir socorro porque o filho se afastou da igreja. Mas ele teve grande parcela de culpa, porque não ensinou o filho a distribuir bem o seu tempo, não ensinou o seu filho a priorizar Deus como manda a palavra e como manda o mandamento. É Deus sobre todas as coisas. Depois vem trabalho, depois vem estudo, depois vem qualquer outra coisa na vida. Porque quando entregamos a Deus nossa vida, nosso coração, então aprendemos a lidar melhor com tudo mais em nossa vida. Quantos não colaboram com dízimo? Quantos e quantos? Ou fazem a colaboração simbólica, por conta de estarem apertados com gastos, tantas vezes, desnecessários. Nós temos umas 2.000 pessoas em missa e 400 dizimistas. A conta não fecha, né? Está faltando gente colaborar. Não que Deus precise, porque Deus não precisa de nada nosso, mas é a própria manutenção do templo e do espaço que nós mesmos usamos. Ainda quantos faltam na castidade, no namoro, no noivado, no matrimônio? Será que isso também não expressa a sua indisposição para Deus e para a fé? Você que repete tantas vezes, eu não consigo, ou nem tenta ponderar a fidelidade no teu relacionamento. A facilidade com que se pratica o pecado ou vícios não expressa uma fé pequena e uma confiança limitada em Deus. Quando a pessoa enfrenta uma debilidade na saúde, é comum ver as pessoas experimentarem um desespero. Cadê a sua religiosidade? Cadê a sua confiança no momento difícil? Poderia citar tantos exemplos, mas termino com um que parece engraçado, mas eu lamento muito. Quando um jovem, menino ou menina, bonito ou bonita, pensam então em consagrar a sua vida a Deus. Sabe qual a frase que escutamos? Frequentemente, que pena, tão bonito ou tão bonita, um lamento. Parece que só feio pode consagrar a vida a Deus. Feio também tem vocação, mas bonito também tem. O que chama atenção é o lamento. O lamento para quem então pensa na consagração da vida. Eu pergunto então a você, quantas realidades na tua vida não expressam confiança, não expressa fé, não expressa generosidade para com Deus? Quantas e quais são essas realidades que você vive hoje, que certamente coloca a tua vida segura nas tuas mãos e não em Deus? Quantas atitudes você sabe que precisaria tomar para impulsionar a tua vida religiosa e você não consegue fazê-lo? Deveríamos poder olhar para a nossa comunidade e ver como característica geral a generosidade na colaboração financeira, na atuação pastoral, na caridade, no trato. E sempre ainda com desejo de encontrar formas de crescer mais e mais nessa generosidade. Mas nem sempre é isso que encontramos. É preciso a coragem para oferecer a vida a Deus. Coragem de colaborar financeiramente. Coragem de dedicar o seu tempo.
Coragem é para que você possa partilhar o teu conhecimento e as tuas habilidades. Coragem para você partilhar o seu coração e o seu afeto com tantos irmãos e irmãs que às vezes precisa de uma atenção, de uma palavra, de um abraço, de um sorriso. É preciso coragem para que você mude o teu comportamento religioso e você saia dessa atitude cômoda de vida religiosa. E fazer isso, repito, com generosidade, de quem sabe que a prioridade total da vida precisa ser Deus. Se alguém escutar isso, se alguém que está hoje ouvindo essa homilia, ou de casa depois ouvindo a gravação que dispomos no canal da paróquia, e achar que o padre está exagerando, ótimo, é a você mesmo que eu direciono essas palavras. A você que talvez ouvir e achar que o padre está exagerando, é para você que hoje Deus dá o exemplo dessas duas viúvas. É para você que, como tantos outros, só oferece a Deus o que sobra. É para você, como tantos outros, que querem uma vida de fé cômoda, confortável demais. Que o exemplo dessas duas viúvas possa hoje falar ao teu coração. Que o exemplo dessas duas viúvas possa fazer você repensar o modo como você lida com a sua vida religiosa. Que elas te ajudem a você pensar que na tua vida Deus não ocupa o primeiro lugar, que Deus não ocupa o centro da tua vida. E quem sabe, a partir dessas duas viúvas, dessa liturgia de hoje, a tua vida possa tomar um rumo diferente, um rumo de confiança, um rumo de fé, um rumo de generosidade. Deus vem falar conosco. Deus vem falar com você hoje. Não feche os teus ouvidos, não feche o teu coração. A palavra que fortemente hoje Deus dirige a você. Assim seja. Amém.